Bom dia, bom dia a todos. Deixa eu chamar a Ila. Bom dia a todos na quarta-feira de manhã. Que bom que não está chuvosa. Acredito que a chuva vai passar, a época de chuva. Ila, te mandei mensagem, mandei o convite. Olha só, muito rápida. Nossa, de primeiro. Rápida Até no gatilho. não dá nem pra elogiar, né? Senão Pois daqui é. a pouco a coisa Volta desanda. tudo, né? Volta tudo. É um comportamento supersticioso, né? Mas quem nunca, essa hora da manhã? Exatamente, exatamente. É por isso que a gente faz muita ciência, para poder fazer ter muita superstição no paralelo. Legitimar a superstição às vezes, né? Ou não, na Exatamente, verdade. exatamente. Oi, Micheline. Pois é, feriado essa semana. Bom, essa semana? Não, semana que vem? Ah, É, semana que vem, é semana que vem. É verdade. Eu acho que é mais pra Micheline que é feriado, então, será? só se for. É, Manda esse feriado pra cá, Micheline, pelo amor de estamos Deus. querendo. Mas bom Bom, dia. então, mais um café com sono, né, Ila? Ah, em Ah, Fortaleza. lá em Fortaleza. É verdade. Aqui não. Bom, então mais um café com sono, dessa vez da inter-relação de sono e depressão, né? Então acho que nessa sequência de lives que a gente está fazendo e conversando sobre vários temas que permeiam a adolescência, né? Que é isso, uma das coisas que tem muito o que falar, é pouco estudado, tem muito o que falar. Então, das várias interfaces, a gente tem as interfaces emocionais, psíquicas, que tangem não, entram diretamente na adolescência, e nesse caso a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a depressão, sono e a depressão, né? E então acho que eu queria começar falando, ou te perguntando sobre depressão como definição. Acho que antes da gente começar, só fazer um disclaimer, que depressão é um diagnóstico psiquiátrico, eu sou da neurologia, a Ilha é da psicologia. A gente não está aqui falando de diagnóstico de depressão, não, 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 não. Nós estamos falando exatamente da nossa área de expertise e pesquisa, que é toda essa interface de emoções, psíquicas com o sono, né? Isso que a gente está falando, e principalmente eu vou trazer mais dados neurofisiológicos, mas o importante da gente falar é que esse diagnóstico é um diagnóstico psiquiátrico, né? Então a gente vai fazer a definição, que através dela a gente vai puxar o gancho dos sintomas relacionados ao sono, né? E ela, como é que qual a definição da depressão, ou como vocês, dentro da psicologia, enxergam a depressão? Acho que é um diagnóstico psiquiátrico e psicológico, Sim. né? Eu acho legal esse teu disclaimer, porque a ideia sempre é trabalhar de maneira multiprofissional, né? Ela disse cada um dentro da sua área de expertise. Mas independente da área de atuação, conhecer sobre é fundamental, inclusive para pensar em como direcionar esse paciente. Então, quando a gente pensa em grandes manuais diagnósticos, como o DSM, a gente vai inevitavelmente encontrar critérios que ajudam a descrever a topografia desse comportamento que a gente entende como um quadro depressivo propriamente dito, diferente do que a gente vê comumente dito, né, na população de tô chateado, tô deprimido. Né? Então a depressão tem a ver com pelo menos 5 sintomas do que eu vou descrever agora, há ao menos 2 semanas, e representando aí uma modificação significativa no funcionamento anterior. Então, veja, a gente tem que comparar o indivíduo com ele mesmo, né, entendendo qual é a linha de base de fato dele e o que, que houve de modificação de comportamento. Então, claro que o humor deprimido e a perda de interesse e prazer são critérios importantes, mas, na verdade, alteração de peso, alteração do sono, agitação ou retardo psicomotor, fadiga ou perda de energia, sentimento de inutilidade, dificuldade de concentração, pensamentos de desaparecimento, né? Enfim, da própria integridade física, são alguns elementos que compõem o diagnóstico do que a gente entenderia como depressão do ponto de vista do manual, da clínica. Mas, como você mesma trouxe, Letícia, a gente aqui está falando também de uma população muito específica e que muitas vezes é negligenciada, que é a adolescência.
E no caso da adolescência especificamente, quando a gente pensa, inclusive nesses critérios diagnósticos, a gente comumente observa uma certa diferença do ponto de vista diagnóstico dessa população quando a gente pensa em depressão. Ou seja, ao invés de observar muitas vezes um sentimento de tristeza, de desânimo, a gente observa um aumento da irritabilidade, tá? Dos episódios ditos mais irritáveis, explosivos. Então, acho que essa é uma primeira caracterização importante a se fazer, porque muitas vezes a gente tem, dentro aí dessa ideia coletiva e social de depressão, essa total apatia, que não necessariamente vai se observar de maneira clássica nessa população. E a gente também tem, do ponto de vista social, cultural, uma crença de que o adolescente por si só é naturalmente irritado, mal-humorado. O que também pode ser uma armadilha para não se identificar, rastrear um eventual quadro clínico de depressão. Ou Né? talvez Então, valorizar, né, Ila? Ou talvez exato, valorizar isso como tal, né? Tirar isso do contexto do, isso é natural da adolescência e colocar isso. Não, talvez isso seja um ponto de fato. Olha, eu preciso ter atenção, né, com esse exatamente, humor, com essa oscilação do humor. Eu acho que é exato. importante você trazer esses, não só esses modificadores para a adolescência, vou chamar de modificador, mas assim, como ele é, assim, muita coisa, pelo menos na medicina, não sei, na psicologia, a gente tem um diagnóstico, e aí, para a infância, difere desta forma. E aí a gente acaba chamando isso de modificador. E talvez só usando essa palavra dessa forma, esse modificador para adolescência, que essa forma desse humor distímico se manifestar, ou essa forma, talvez os sintomas da depressão aparecerem. Então, isso é muito importante a gente pontuar essa diferença. E por que que é? Primeiro, como você já falou, pelos motivos que você já falou, mas esse último que a gente chamou a atenção, que é a valorização, né? Até porque depressão não tratada, ela não vai embora, ela tá ali. E aí, talvez, na idade adulta, ela comece a se manifestar de outras formas. E, obviamente, tem que fazer diagnóstico diferencial com outras condições psiquiátricas, né? Então, acho que é importante nesse caminho. E dentro do sono, você citou bastante nos critérios diagnósticos, você falou em alguns momentos as modificações do sono, né? Especificamente, o que tem no critério relacionado ao sono? Porque aqui entra um ponto também importante do sono como modulador, né? O sono sintoma, o sono causador, o sono modulador, o sono no meio, né? Quais são esses critérios, Ilo? O que tem de sono descrito? Acho que talvez a gente podia falar um pouquinho melhor, né? Claro. Acho que, então, só fechando essa primeira parte, claro que os critérios diagnósticos, eles são indispensáveis, mas, antes de tudo, é importante entender como esse adolescente se comportava e como ele está se comportando agora. E dentro disso, então, a gente também pode observar alterações de sono. Então, como a gente conversou na live passada, saúde mental e sono tem uma relação bidirecional. E isso também, obviamente, vai se mostrar verdadeiro quando a gente pensa na depressão enquanto diagnóstico. No caso, então, do adolescente, a gente pode tanto observar uma maior necessidade de sono, né? Assim como também um sono mais fragmentado, uma dificuldade para pegar no sono, uma maior latência de sono. Né? Então, são alguns sinais que podem também contribuir para a leitura do que está acontecendo com esse adolescente. Tá? E até pode parecer contraintuitivo, mas até um aumento do uso de tela, muitas vezes, inclusive para lidar com essa dificuldade de sono. O que faz muitas vezes com que a família tenha dificuldade de identificar o que veio primeiro, se é o ovo ou a Sim, galinha. Né? sim. Não, e tem também a sensação de que o sono não está restaurando. E muitas vezes o adolescente para e pega a tela como se fosse para descansar. E realmente o sono não está restaurando ou por quantidade, né? Ou por modificações estruturais, acho que a gente já fala da estrutura do sono deles, mas ou por um ou por outro, ele acha que ele vai descansar se ele ficar quieto e ficar na tela. E aí ele vai aumentando o tempo de tela.
né? Então ele vai colocando esse hábito em cima, e aí os pais chegam para a gente no consultório com frequência, pelo menos para mim, não sei, eu queria te ouvir também, Uhum. mas falando do tempo de tela, e muitas vezes você começa a ver que essas questões do sono vieram antes do tempo de tela. Às vezes você não consegue identificar, né? Até os próprios pais, como você falou, não identificam. Mas essa relação com a tela, ou esse aumento do uso de tela, na grande maioria das vezes vem junto na clínica, né? Não sei se para você também, você percebe Muito, isso? muito junto, né? E com essa dificuldade de diferenciação, até porque o adolescente muitas vezes vai se fechando no mundo dele. E os pais também vão tendo dificuldade de se aproximar do mundo desse adolescente. Sim, Não é trivial, não é simples para nenhuma das partes, né? sim. Desculpa, espirrei. Saúde. Então, obrigada. Eu acho que é super importante a gente entrar no campo do sono, propriamente dito, né, Letícia? E acho que trazer também um pouco de algumas variáveis, inclusive neurofisiológicas do sono, vai ser muito importante, mas eu queria antes só trazer um ponto que e até diferente um pouco agregando ao que a gente foi conversando nas últimas lives. Muitas vezes a gente também precisa começar a entender que o sono, na verdade, ele faz parte de um olhar transdiagnóstico. Então, aqui a gente está falando da depressão propriamente dita na adolescência, mas a gente pode entender também esse sono não só como sintoma, quanto como causador, e ele dentro desse construto transdiagnóstico, em que, na verdade, a gente vai percebendo é, diferentes processos que se assemelham em diferentes diagnósticos clínicos, não é mesmo? Então, a ruminação, a rigidez cognitiva, a desregulação emocional, a dificuldade do sono. Então, por mais que a gente categorize do ponto de vista clínico, inclusive para fins de tratamento, de condução, inclusive medicamentosa, de pesquisa, eu também não consigo deixar de trazer essa perspectiva do sono dentro dessa variável transdiagnóstica, né? Uhum. Que eu acho que ajuda a gente a compor muitas vezes melhor o olhar sobre esse paciente, porque dentro da nossa prática de consultório e de pesquisa, geralmente os pacientes eles não aparecem como eles aparecem nos livros, né? Não, é totalmente imbricado. E nessa fase que você tem as mudanças fisiológicas da própria adolescência, que a gente já falou antes, que são totais mimetizadores de todos os sintomas que a gente falou. E é por Exato. isso que é muito necessário você ter muita atenção ao tempo de ocorrência, à duração dos sintomas, porque todas essas variáveis fisiológicas de atraso de liberação de melatonina, de aumento de resistência à adenosina, da parte psicossocial, tudo isso acaba podendo fazer os mesmos sintomas que a gente viu. A diferença vai ser na intensidade, no sofrimento gerado, no que veio, se isso já se antecedia e alguns outros modificadores. Mas se a gente for, entre aspas, ingênuo e só clicar no check ali, a própria fisiologia do adolescente, refletida na fisiologia do sono e nas mudanças comportamentais relacionadas ao sono, já dá todos esses sintomas. Você daria, ou seja, a gente pode ser muito afoito, apressado ao diagnosticar, ou o contrário, ignorar isso ao saber que, afinal, todos fomos adolescentes, que são características que na adolescência ocorrem também. Então, acho que esse é um cuidado muito, muito importante e que a gente precisa ressalvar e chamar a atenção, né? E se a gente parte desse olhar transdiagnóstico, eu vou tentar intervir sobre os processos que compõem o sofrimento daquele indivíduo, para além, inclusive, do diagnóstico, né? E que são processos que se muitas vezes se repetem em diferentes diagnósticos, digamos assim, não é mesmo? E a gente já entendeu que o sono certamente faz parte desses processos transdiagnósticos dentro da psiquiatria, por exemplo, mas não apenas, o Uhum. que o torna de extrema relevância para se ter como alvo clínico também, né? Sim. Então, tanto como um sinalizador e causador, quanto também um reflexo de toda essa contingência. E o quanto que esse olhar, então, longitudinal e não apenas transversal, vai me trazer parâmetros para compreender essas variáveis transdiagnósticas que compõem, então, o funcionamento daquele indivíduo propriamente dito.
E lembrar que, do ponto de vista transdiagnóstico na adolescência, a gente tem características relativamente comuns, como uma maior sensibilidade ao reforço imediato, né? Como toda a questão ali voltada para o social, para o pertencimento, e como que tudo isso se traduz muitas vezes do ponto de vista do sofrimento psicológico. Então, olhar para inúmeras características que compõem essa faixa etária especificamente. Né? Então, vocês estão vendo que o olhar para o sono desse adolescente tem muitas e muitas camadas, como a gente sempre disse. Não é mesmo? Exatamente. Não, com certeza. Eu acho que isso é conhecer todas as camadas e saber os imbrincamentos é muito importante. E voltando à história do sono e da fisiologia, acho que tem um ponto muito importante que não é apenas do adolescente, que é um conhecimento que já se tem há algum tempo. Tem alguns trabalhos mais novos agora com wearables trazendo também esses dados, mas que é a relação da estrutura do sono, além daquilo que a gente já falou do sono da adolescência, da estrutura do sono e da depressão. Só para colocar um ponto de que, de fato, existe uma relação muito próxima do sono com os sintomas, né? E qual é essa relação? Durante o sono, a gente tem o sono REM e não REM, né? Para quem não é da área, a gente tem dois tipos grandes de sono, assim, dois grandes blocos de sono, não REM subdividido em alguns, é um sono muito GABAérgico, um neurotransmissor inibitório, e o sono REM tem relação com a fisiologia de um neurotransmissor excitatório, que é acetilcolina. E o sono REM, a gente sabe, já de trabalhos, como eu falei, antigos, da década de 80 a 90, então vários trabalhos mostram que a depressão tem uma relação muito direta com o sono REM. A gente já falou em algumas lives lá atrás que a memória não declarativa, ou seja, aquela que se relaciona com aspectos emocionais, ela é muito consolidada, né? Ou seja, ela tem uma relação muito grande durante o sono REM. Para quem não sabe, é o sono quando a gente sonha. É o sono onde o nosso cérebro está as áreas cerebrais estão desconectadas e, portanto, podem fazer suas atividades ou funções de forma independente. E é quando a gente tem uma atividade cerebral próxima da vigília, ou seja, a gente pensa, por isso a gente sonha durante o sono REM. E o que acontece especificamente na depressão? Na depressão, nós temos o sono REM encurtado em latência. A gente tem também um sono REM em maior quantidade do que comparados com pares da mesmo sexo e idade, tá? E a gente tem um sono REM fragmentado. E esses achados são consistentes ao longo de vários trabalhos. O que eu quero dizer com isso? Existe, de fato, uma modificação estrutural no sono, não só relacionada ao comportamento que vai me fazer dormir mais tarde, a fisiologia que vai fazer essa melatonina ser liberada mais tarde. Então, essa é uma tríade de achados muito consistentes da estrutura do sono da pessoa em depressão. Esse estudo não foi esses estudos, né, são vários, não foram replicados no adolescente, tá? Mas ele é muito usado no adulto e era usado também lá atrás como biomarcadores do sono para a depressão, e esses biomarcadores tanto de traço quanto de estado. Então, por exemplo, se o paciente, se a pessoa está num estado depressivo, ou seja, ele está muito sintomático, aquele sintomático que merece tratamento, que o tratamento ainda não tá funcionando, ele tem isso de forma mais acentuada, ou seja, ele encurta mais a latência de REM. Então, a gente sabe que a latência de REM varia de acordo com os trabalhos, vai de 70 a 120 minutos. Alguns trabalhos, se os exames são domiciliares, dão conta de que 60 minutos de latência é uma latência ok, só que a gente tem esse encurtamento desses minutos, ou seja, o paciente dorme e logo cedo acaba entrando em sono REM, né? Claro, gente, não confundir com os achados da narcolepsia, que são diferentes, tá? Mas é muito importante a gente entender que existe esse encurtamento da latência de sono REM. Geralmente acaba sendo entre 50 minutos, 40 minutos, diferente da narco, que às vezes é menos do que 15 minutos, tá? Então, existem algumas diferenças sutis para a gente que vê muita estrutura do sono entre um e outro. E o mais interessante é que, assim, esses trabalhos são trabalhos com um número pequeno de pessoas. Mais recentemente, com o uso de wearables e as pessoas podendo monitorar em casa, mesmo que de forma não direta, como no eletroencefalograma, consegue se estimar com algum grau de confiança
as macrofases do sono, que é o REM inteiro e o não REM inteiro. Então, tem um estudo, se eu não me engano, do ano passado ou do início desse ano, que avaliou, acho que foram 191 pacientes usando wearables, tipo Fitbit da vida, ou seja, esses de punho, e que conseguiu, juntando essas três variáveis, encurtamento de latência de REM, aumento de quantidade de REM e fragmentação de REM, que são três variáveis, as três variáveis mais robustas, conseguiu ver que isso conseguia explicar a variabilidade do sintoma depressivo em mais do que 62% das pessoas. Então, que seriam biomarcadores, ou seja, que podem ser usados, né? Pode ser usado na clínica, mas o que eu quero dizer é que existe uma relação muito, mas muito imbricada entre o sono e a depressão, a ponto de a gente ter macroestrutura do sono alterada, tá? E isso vai além do comportamento, né? Então, o que eu quero dizer vai além do comportamento, não no sentido de quem veio primeiro, da nossa percepção de que a relação de sono e depressão, ela tá ali no comportamento. Não, ele modifica até aquele momento em que o paciente está dormindo. Isso. Não só a existência ou não existência de sono, a quantidade de sono, aquele sono que o comportamento influencia diretamente, né? Então, isso, enquanto ele está dormindo, a estrutura funcional é diferente, né? E isso é importante, porque, assim, se a gente pensar nisso como um marcador de estado, ou seja, piora desses sintomas, redução maior da latência de REM, muito mais a redução de latência é muito de estado, muito menos de traço, mas muito mais de estado. A gente pode pensar que ele pode ser um biomarcador, que vai acompanhar essa dinâmica do humor, né? Se eu pensar num marcador ele como um marcador de traço, eu poderia ver, por exemplo, eu acabo melhorando um pouquinho a latência de REM mais para frente, se o tratamento for eventualmente adequado, né? Então, é que, obviamente, a gente não fica fazendo exame o tempo todo e a gente não vai fazer isso, colocar esse impacto, né, essa carga na vida do paciente de ficar fazendo isso para esse segmento. Mas entender essa fisiologia mostra que existem outros fatores funcionais ali que estão acontecendo enquanto o paciente está funcionando em sono, que tem relação, não só, não está determinando o sintoma, mas está refletindo o quanto aquele sintoma mexe no funcionamento cerebral. O que eu acho que essa é a beleza da coisa, é ver que, na verdade, fisiologia e comportamento são completamente intrincados, né? Num ponto que fica difícil, obviamente, e nem acho que seja o caso, identificar quem veio primeiro, né, Letícia? Mas, pensando um pouco nessa perspectiva, eu gosto bastante da ideia do que vem sendo discutido, eu já comentei em outras lives, que o Daniel Buissi trouxe e que agora a Lisa Meltzer e a Jodie adaptaram para a população da infância e adolescência, que é o construto do sono saudável. Porque a gente muitas vezes vai se voltar para o distúrbio, para o problema, para o marcador disso, e a gente olha pouco então para o sono dentro do seu funcionamento e do que seria, na verdade, quais seriam os critérios e os parâmetros que ajudariam a gente a entender o que é um sono saudável, não é mesmo? A gente muitas vezes para olhar quando esse sono ele já está atravessado por inúmeras queixas. E isso, obviamente, também se faz importante em outras áreas da nossa vida, como alimentação, exercício, daí por diante, né? E pensando um pouco nesse construto do sono saudável, o rastreio da qualidade do sono desses adolescentes pode, inclusive, contribuir como pista de eventuais alterações, inclusive de humor. De novo, não dentro de uma relação de causalidade, mas na verdade dessa relação bidirecional entre comportamento e fisiologia. Então, se eu entendo minimamente os parâmetros de um sono saudável, isso pode me ajudar nesse rastreio, que também acho que acaba sendo muitas vezes negligenciado, principalmente nessa faixa etária. Então, no frigir dos ovos, a gente volta para aquela discussão que é o quanto a gente está conseguindo, de fato, como sociedade, como profissionais e como
pais e mães, né, família, parar para olhar para o que esse adolescente está mostrando, né? É aquele livrinho que conta, né? Como falar para o meu filho ouvir, como ouvir para o meu filho falar. O que eu estou escutando desse adolescente? O que as escolas estão escutando? O que a sociedade está escutando? O que a família está escutando? Do que ele está conseguindo mostrar, né? E isso, obviamente, também vai ter como aspecto a questão da saúde mental, né? Desse rebaixamento de humor, dessa irritabilidade, dessa alteração no rendimento, dessa eventual maior anedonia, dentre outras questões, e também desse prejuízo no sono, né? É, Então, assim, e pensar no sono como. E na fisiologia, essa que a gente falou, né? Toda a fisiologia de REM é como falha de regulação traduzida na fisiologia, né? Então, trazendo para esse lado mais uma vez, então usar essas informações como tradução também do que está acontecendo e através dessa tradução tentar voltar para esse macro, porque, por exemplo, bem da característica da adolescência, mais uma vez, como a gente já falou antes, da fisiologia do adolescente, o momento em que eles vão ter seu sono interrompido é de manhã, né? Porque eles estão com a fase adiantada e eles vão ter seu sono interrompido de manhã. De manhã é o momento que a gente mais faz REM. Então, é um momento, é um cérebro que está colocando mais REM no jogo, porque, né, como a gente falou, aumentou a quantidade de REM, reduziu a latência de REM, fragmentou mais REM. Então, ou seja, são as três características principais da depressão relacionada ao sono sob o aspecto neurofisiológico. E aí, o que você vai fazer? Você vai chegar lá e tu que corta aquele REM, que é aquele momento que você está consolidando carga emocional, né? Como a gente falou, e com isso a gente vai fazer algumas extinções emocionais, se for o caso, ou pelo menos essa relação de trabalhar isso, né? E a hora que você está tirando, ou seja, o comportamento ainda piora. Quando se fala de adolescência, o nosso comportamento como sociedade, ao privar de sono a criança no final da manhã, piora muito essa fisiologia, né, que já tem essas alterações e que com a depressão em cima tem toda essa outra camada, então a gente piora mais ainda, e piora exatamente naquele momento. Então, realmente é extremamente multifatorial. Nesse caso, de fato, o sono ele faz parte do processo todo. A macroestrutura do sono tem seus biomarcadores relacionados à depressão. São biomarcadores extremamente robustos nesse sentido, então é importante a gente lembrar disso. Ou seja, a gente não pode ignorar que o sono é uma parte extremamente importante na abordagem e no tratamento da condição na adolescência, né? Eu acho que a gente podia finalizar com esse lado, toda essa importância, né, do sono, de considerar o sono tanto no diagnóstico quanto na condução dos casos e colocar isso realmente na pauta da condução clínica para quem é profissional de saúde e para quem é pai, mãe, e ver seu filho, ver acontecendo, observar e respeitar o sono. Acho que seria o recado para essa live. O que você acha, Ima? com certeza, é que não é trivial, né? E acho que quanto mais a gente começa a trazer discussões sobre isso, aos poucos o conhecimento vai se disseminando, o olhar vai se transformando e dentro dessa construção social, certamente todo mundo ganha, né? Isso, Muito exatamente. bem. A Beatriz perguntou qual seria o horário final da manhã. Acho que deve ser do REM, né? O fim do sono é muito mais povoado em sono REM. Vai depender da hora que o paciente dormir. Se ele estiver dormindo, por exemplo, das 8 da noite às 6 da manhã, ele vai ter uma carga enorme de REM nessa última hora, das 5 às 6, por exemplo. Então, vai depender da hora que dormiu. As últimas horas de sono são as horas que mais tem REM. Muito bem. É isso, acho que a gente está fechando aqui um bloco voltado para a adolescência, né, Letícia, em que a gente tentou trazer mais informações e informações com, obviamente, embasamento e a nossa perspectiva. É óbvio que existem outras perspectivas, a gente foi tentando pincelar um pouco da nossa, mas semana que vem tem novos capítulos. Letícia também está indo para o Congresso Mundial de Sono, Ah, Mundial não, verdade. para o infantil, né? Infantil. É o Mundial do Sono Infantil. É, isso.
E, enfim, mais novidades a gente vai trazendo por aqui também. Aí Tá ver bom? daí falando sobre adolescência, sobre o trabalho que eu fiz para Women's Sleep Society e Organização Mundial de Saúde sobre adolescência. Boa. Mas aí eu trago para cá depois. Combinadíssimo, né? É isso, gente. Coragem. Vamos lá, né? Quarta-feira de trabalho. Uhul. Beijo. Beijo, Fê. Tchau, Ainda bem que você tá tchau. aqui. Tchau, tchau.